Boa noite, hoje, dia 2 de março do ano de 2021. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos iniciando o capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Nós vamos iniciar com o Evangelho de Mateus, só para a gente recordar. O Novo Testamento tem 4 evangelhos. O que é um evangelho? Evangelho significa boas novas. Quais são essas boas novas? Quais são essas novidades boas que são trazidas para a gente? É a mensagem de Jesus a respeito de Deus, nosso Pai. Sai do cenário aquele Deus vingativo, cruel, sanguinário do Antigo Testamento, para entrar em cena agora, né, no Novo Testamento, que é a nova aliança, um Deus Pai amoroso que cuida das suas criaturas. Poxa, mas será que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo? Ele mudou de personalidade? Não. O que mudou foi o nosso entendimento a respeito de Deus. Não adiantava você falar para aquele povo judeu rebelde, indisciplinado, que totalmente difícil de ser controlado, que Deus era amoroso, que ele cuidava de cada um de nós. Não, que a gente tinha que perdoar. Não. Cássio, boa noite, bem-vindo. Para eles precisava ser um Deus com o qual eles sentissem uma afinidade, aquele Deus vingativo, cruel, rígido, tem que seguir as minhas regras e ponto final. Então esse é o Deus que é apresentado no Antigo Testamento. No Novo Testamento já aparece Sueli, boa noite, bem-vinda. Já aparece, a humanidade tinha já passado por milênios de evolução. Oi, Cris, boa noite, bem-vinda, aproveita suas férias, viu? Aparece já um Deus mais amoroso. Por quê? Porque o entendimento da humanidade melhorou, os espíritos evoluíram, entenderam melhor, estavam em condições de entender um Deus que Jesus iria apresentar. Aquele pai, ele chamava Deus de Abba, que quer dizer paizinho. Então, nesses evangelhos, nessas boas novas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles têm muitos pontos em comum. Muitas coisas são contadas nos 3 evangelhos. João já é um ponto fora da curva, né? Eu amo o Evangelho de João, é o meu preferido, mas os 3 têm muita coisa em comum. Então, Allan Kardec, né, ele teve uma sacada de gênio. Ele não agrupou um estudo do Evangelho à luz dos ensinamentos do Espiritismo, ele não agrupou da maneira tradicional, ou seja, ponto a ponto, Marcos, boa noite, bem-vindo. Ponto a ponto dos evangelhos, não. Ele agrupou por temas. Então, ele pegou vários pontos que diziam respeito ao mesmo tema e fez os comentários e depois existiu. Miriam, boa noite, bem-vinda, abraço para o Celso. Ele pegou os trechos do evangelho, fez os comentários e acrescentou as comunicações de espíritos. Essas comunicações dos espíritos desencarnados vinham de vários lugares e ele colocou numa sequência, numa organização. Eu falo que Kardec é gênio, e é mesmo, porque ele não se preocupou só em iluminar os ensinamentos de Jesus com a luz do Espiritismo, né? Eu vi ontem uma palestra do Haroldo que ele dizia que Jesus é a porta e Kardec é a chave que abre essa porta. Ele não se limitou a jogar a luz do Espiritismo, né,
uma visão dos ensinamentos de Jesus com a ótica da reencarnação. Não, ele agrupou por temas e falou, gente, olha, na vida de cada um dá para usar esses ensinamentos dessa maneira. Não só dá como deve dar, né? Então, ele fez um apanhado e ele colocou em prática os ensinamentos de Jesus. Ele conseguiu contextualizar esses ensinamentos, mostrando como é que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, nós vamos ver versículos 28, 29 e 30. Eu estou lendo a tradução do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for ler em outras traduções, vão ter pequenas diferenças, desde vocabulário até coisas que mudam um pouquinho o sentido. Eu achei que o que diz melhor é a do João Ferreira de Almeida. Existem diversas traduções da Bíblia. João Ferreira de Almeida tem a atualizada, tem a revista e corrigida, tem uma NVI, que é a nova versão internacional, uma tradução muito boa. Nós temos a NVT, nova versão de tradução, acho que é isso, é NVT, boa também. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é traduzida por uma equipe católica, excelente também, né? Temos a Bíblia King James, muito boa. Então, nós temos várias traduções boas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no comentário, aí a gente aumenta um pouco o tema. Então, vamos ver o Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Antes, de começar, deixem a sua água para ser fluidificada pela espiritualidade, deixem ao lado, que toda vez Jesus prometeu que estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele se faria presente. Nós não estamos reunidos num ambiente físico, mas através do pensamento nós temos essa união. Então, com certeza, Jesus se faz presente entre nós. Coloquem sua água, depois distribuam para as pessoas da sua casa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de Jesus. Todos aqueles que estiverem se sentindo cansados e sobrecarregados devem se dirigir a Jesus, que ele nos alivia. Alguém aí está se sentindo cansado e sobrecarregado? Levanta a mão, né? Muito cansado, muito sobrecarregado, levanta as 2 mãos. Eu estou levantando as minhas, né? Muito cansada e muito sobrecarregada. Jesus diz, eu vos aliviarei. Outro dia eu estava vendo no Facebook um comentário de uma pessoa que devia estar muito pé da vida. Poxa, será que tem uma pessoa em quem a gente possa confiar? Quase que eu coloquei no comentário, Jesus. Eu falei, não, melhor não me meter nessa confusão. Mas Jesus nos promete alívio. Ele continua assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jesus tinha uma adequação para ensinar de acordo com a plateia, com o público dele. Então, ele dava os ensinamentos usando coisas que as pessoas entendessem. O jugo, o que é? É uma peça de madeira usada para atrelar bois a carroças ou arado.
também chamado de canga. Procurem na internet, vocês vão ver. Antigamente, a terra era arada se colocando um boi ou uma parelha de bois, tinha uma madeira, né, onde os bois eram presos para puxar o arado e assim arar a terra. Jesus estava falando com agricultores, com pessoas que cultivavam a terra, que cuidavam de animais. Então ele usa uma linguagem adequada a essas pessoas. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, né? Essa trava de madeira que o boi fica preso lá, mas ao mesmo tempo ele é conduzido para um melhor caminho através do jugo, dessa trava de madeira. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se tem alguém que era manso, né, tranquilo e humilde, esse alguém é Jesus. Ele nos diz: sigam o meu exemplo, aprendam comigo. Eu tenho muito a ensinar para vocês, eu sou o exemplo que vocês devem seguir. E achareis descanso para a vossa alma. Então, esse já não é nem ano, né? 2020 foi o ano do juízo final, né? Mas essa pandemia 21, então, já é pós-apocalipse. Jesus está dizendo que nós vamos achar o descanso, o repouso para a nossa alma nele. Não é desabafando no Facebook, não é dando indireta, não é fazendo nada, é nos dirigindo a Jesus. Porque o meu jugo, né, aquela trava de madeira, é suave e o meu fardo é leve. Jesus não vai fazer para nós promessas que ele não tem intenção de cumprir. E nem vai colocar um peso sobre nós que a gente não tenha condições de suportar. Tudo que Jesus fala é possível fazer, só que exige empenho, dedicação, estudo, né, e aprofundamento nos ensinamentos dele. Kardec coloca o seguinte comentário: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Vamos dividir em partes para entender. Os sofrimentos que nós enfrentamos. Se alguém nunca passou por isso, olha, vai ver que você não é desse planeta de expiação e provas. Misérias. Não só a miséria material, que é a falta de ferramentas para subsistir, para garantir sua alimentação, não o luxo, mas o necessário, mas também as misérias morais, os sofrimentos que a gente passa e que só quem passa para saber o quanto pode doer uma dor moral. Não é só a dor física que nos acomete, a dor moral também, e às vezes é até pior do que a dor física. Decepções. Quem nunca se decepcionou, né? A gente punha tanta fé numa pessoa. Dizem que amigo é como parafuso, na hora do aperto é que a gente conhece se é bom ou não, né? Então, às vezes a gente punha tanta fé numa pessoa, acreditava, punha a mão no fogo por ela. Por uma coisinha assim que a gente deixou de fazer, um não que a gente falou, pronto, a pessoa já vira inimigo número 1 nossa. As pessoas são assim, são falhas, né? Mas a gente se decepciona. Dores físicas. Nessa época de pandemia, nós temos pessoas infectadas pelo coronavírus que chegam a ficar mais de um mês internadas.
Oi, Gui, boa noite. Quanto tempo? Um abraço para você e para Carla, viu? Então, quem passou pela experiência terrível de ficar numa UTI, sabe o quanto isso traz de sofrimento físico, né? Depois as sequelas emocionais ficam também. Mas a coisa é pesada, não é fácil não. Perda de seres amados. Poxa vida, quanta gente que se foi e às vezes a família não teve nem a oportunidade de se despedir. Era uma coisa assim, vai internar para melhorar. Dessa internação houve uma piora abrupta do quadro clínico e a pessoa foi a óbito e nem conseguiu se despedir da família. É muito triste. Perda de seres amados. Tudo isso que eu falei até agora encontram consolação na fé no futuro. Por que fé no futuro? Porque eu sei que se eu sofro hoje, existe uma razão e que se eu souber aprender com esse sofrimento, lá na frente eu vou me sentir mais feliz. Se eu perco uma pessoa amada, muito querida, lá no futuro eu sei que eu vou me reencontrar, ou quando eu desencarnar vou me unir a ela, ou possivelmente através de alguma maneira ela pode entrar em contato comigo, mesmo depois dela estar num plano diferente do meu. Então, fé no futuro, confiança na justiça de Deus. Essa confiança na justiça de Deus é importante que a gente entenda que não é a nossa justiça. Às vezes a gente quer vingança e diz: eu confio na justiça de Deus. Ele escapou da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ele não escapa. Isso é vingança, não é justiça. Confiar na justiça de Deus é entregar nas mãos dele. É dizer: olha, Deus, eu não sei de nada, eu não entendo nada, não estou conseguindo enxergar, mas eu confio. Faça o que o Senhor achar que deve ser feito. Eu confio a tal ponto que eu entrego a minha vida nas suas mãos. Mesmo porque está nas mãos dele mesmo, né? Então essa é a confiança, não é o pedido de vingança disfarçado de confiança na justiça divina, não. É entregar de fato o seu coração nas mãos de Deus. Ele faça o que ele achar melhor, não o que eu quero. Eu não sou nada, eu não sei nada. Deus é quem sabe. Que o Cristo veio ensinar aos homens. Tudo isso que eu estou falando, não estou falando porque eu acho isso, não. Jesus veio nos ensinar. E é isso que a gente precisa aprender com ele. Sobre aqueles que ao contrário, sobre aquele que ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então vejam bem o que o Espiritismo tem a oferecer. Confiança, fé no futuro. Nós vamos acreditar que nós vamos nos reencontrar com aquelas pessoas amadas que nós perdemos. Nós sabemos que nós sofremos hoje, mas vamos colher os frutos amanhã. Isso é o que o Espiritismo nos traz. Ronaldo, boa noite, bem-vindo. O materialista não tem nada em que se apegar. Está sofrendo, vai sofrer mesmo e não vai ter solução. Qual que é melhor? Não precisa ser muito esperto, né? Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Ele não diz assim: olha, gente,
todo mundo vai acabar tudo numa boa. Tem condição para essa felicidade. Essa condição está na lei por ele ensinada. Então, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente precisa se dedicar melhor a seguir as leis que Jesus nos trouxe. Por quê? Gente, é um absurdo nós acharmos que a nossa religiosidade ela deva ser exercida num período curtinho da semana. Quando o Templo Espírita da Fraternidade estava aberto, naquele dia de reunião, naquela horinha. Não, Marcos, boa noite, bem-vindo. A nossa religiosidade ela deve ser exercida no nosso local de trabalho. Célia, boa noite, bem-vinda. Então, a nossa religiosidade ela deve ser exercida no nosso local de trabalho, não é ficar rezando, não. Não, é usar a ética cristã. Eu estou agindo de acordo, eu estou evitando o sofrimento do meu próximo, eu não estou dando rasteira, puxando o tapete de ninguém, eu estou agindo de maneira ética, beleza. Então, no meu local de trabalho, dentro da minha casa, principalmente, que tem gente que toma tranco. Ô, seu Manuel, boa noite, quanto tempo? Toma tranco lá fora, chega em casa, calça as ferraduras e sai dando coice para todo lado, porque acha que tem direito de ser um cavalo dentro de casa. Não, a nossa religiosidade é para ser exercida dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós precisamos estar vigilantes em todas as situações da nossa vida. A nossa religião deve transformar o nosso cotidiano, senão é blá blá blá, é discurso besta que não presta para nada. O seu jugo é a observância dessa lei, é o que ele atrela em nós, e nós seguimos as leis dele. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, Jesus não está pedindo absurdo da gente. Primeiro, ele veio ensinar dizendo que a gente deveria amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Já no final do ministério dele, dos ensinamentos, ele disse: um novo mandamento vos dou, amai ao próximo como eu vos amo. Aí já mudou o enfoque. Antes, ele começou ensinando que a gente deveria amar os outros como a gente ama a si próprio, mas tem gente que não se ama muito, não é verdade? Que não se trata muito bem. Aí ele aprimorou a ideia. Ele já tinha condições de colocar um pouco mais além. Ele disse para que a gente amasse o outro como ele nos amava. Poxa vida, aí a coisa muda de figura. Então, nesse capítulo, né, nós vamos entender o alívio desse sofrimento que a gente traz, que é a nossa condição humana, sob o aspecto do Cristo Consolador. Então, nós vimos hoje o primeiro item, né, que é o jugo leve. Então, Jesus não pede para a gente para fazer jejum de 48 horas, para ir a pé até Brasília, descalço e voltar. Não, ele pede coisas muito simples, amor e caridade. Se eu tiver essas duas coisas, o resto vem como consequência. Então, hoje é a mensagem do Evangelho, o jugo leve. Na próxima terça-feira, nós vamos ver o Consolador Prometido. É bastante interessante. Eu vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus precisa chegar a um número cada vez maior de pessoas. As pessoas estão perdidas, não sabem para onde correr, não sabem aonde arrumar alívio para o seu sofrimento. E é tão simples. Jesus está
disponível para a hora que a gente quiser, a hora que a gente permitir, Ele está pronto para nos ajudar. Ele já nos mostra o caminho, a direção. A espiritualidade está sempre presente, tentando nos conduzir para o bom caminho. É que a gente é burrinho e teimoso, né? Dá topada na vida e continua fazendo sempre a mesma coisa e acha que fazendo sempre a mesma coisa que o resultado vai ser diferente, vai ser sempre o mesmo. Então, na hora da gente acordar para a vida, antes que seja tarde. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o exemplo perfeito daquele que sabe a vontade de Deus e que cumpre essa vontade. E ele veio nos ensinar. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, proteja o nosso lar, proteja o nosso local de trabalho. Se nós soubermos ver a nossa lembrança, alguém que está precisando do auxílio de Jesus, todos nós estamos, mas em particular, por algum motivo, vamos levar o pensamento até essa pessoa, na medida do possível, que Jesus se faça presente para essa pessoa. Meu boa noite a todos, muito obrigada pela companhia até agora. Agradeço também de antemão aos que vão assistir depois o vídeo gravado. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações e que Ele seja o real motivo da nossa existência, não só um pretexto. Boa noite.